Olá pessoal, Engenharia na TV, essa semana, falando de um assunto que não é muito a nossa praia, nosso habitual, mas é de muita importância. Nós estamos convidando hoje o senhor Thorsten Sackmann, que nos foi apresentado pelo nosso conselheiro, engenheiro Adolar Piske, e ele é uma pessoa que trabalha no mercado internacional, colocando empresários em contato com as finanças mundiais. Ele mora na Suíça e atende carteiras de investidores sul-americanos e brasileiros, vem com muita frequência ao Brasil e é um assunto de muita importância. Nós aconselhamos e sugerimos a todos que assistam, porque tem muita novidade. Mas antes de entrarmos exatamente nesse programa, nós vamos colocar algumas informações no nosso cotidiano, em que o Alfredo vai nos passar a respeito da nossa feijoada, que já está correndo a programação, e o nosso futebol, que já está aí com algumas rodadas e já tem alguns campeões se destacando. Alfredo, vamos lá. Olá, tudo bem? Bom, vamos dar algumas notícias do CAJ, tá? Como o Cine falou, a nossa feijoada 18º Feijão e Doação, no dia 6 de setembro, um sábado. Feriado é 7 de setembro, mas é domingo, então todo mundo vai estar em Joinville, né? Então nós já estamos com as duas entidades definidas, que serão as nossas que iremos apoiar. Uma é a EISME-Aqui, que já está conosco há 2 eventos, e a outra é a Instituto Dona Ana, lá do bairro Nova Brasília, tá? Que atende crianças, né? Então são 73 crianças que eles fazem um atendimento, todas com necessidades especiais. Os ingressos já estão à venda, estão sendo distribuídos. As entidades já receberam seus devidos ingressos e lá no CAJ estamos vendendo, estamos distribuindo para venda aos associados, diretores, conselheiros, e tem à disposição. Então, entre em contato com a Soili e se informe. Vamos colaborar com esse evento beneficente do Centro de Engenheiros. Continua, né, Alfredo, na Rua Jaraguá, sim, como nas nossas 2 últimas edições. Nós temos também lá uma tenda em que a gente tem apoiadores que expõem os seus produtos, empresas de serviço e mesmo fabricantes de ferramentas expõem lá. Todos são convidados a participar, inclusive, dessa feirinha. Tem tempo ainda para a gente se articular nisso, então contamos com o apoio e a colaboração de todos. Sim, é um grande evento, né? A gente sempre trabalha aí para oferecermos em torno de 600 refeições, né? Então essa é a nossa meta, né? Tem sempre uma musiquinha, né? Uma musiquinha ambiente. E estamos aí, eu estou em busca de algum patrocinador especial. Se conseguir, vai ter um show surpresa, mas isso fica para os próximos. Opa! Então vamos ver se conseguimos. Aí estamos na busca. Você, empresário, colabore, tá? A gente já distribuiu aí em torno de 50 convites para empresas, né? Solicitando um patrocínio, um apoio nessa feijoada. Uma presença, na realidade. Uma presença, né? E tem, como o Cine falou, o espaço. Nós temos a tenda e sempre foi um sucesso, né? Começamos nessa tenda faz 2 temporadas, né? Os 2 últimos eventos, e realmente foi um resultado magnífico, né? E com relação ao nosso campeonato de futebol do CAJ, neste final de semana que passou, foi realizado a 5ª rodada, né? E com os seguintes resultados: Canabrava 1, Amigo 0, BFS Engenharia 1, Engenheiros da Reserva 9, Boêmios 4, Canadinhos 3, UDESC 2, Golden Boys 2. A classificação: Engenheiros
primeiro Engenheiros da Resenha, segundo Canabrava, terceiro Udesc, quarto Boêmios, quinto Golden Boys, sexto BFS Engenharia, sétimo Amigos e oitavo Canadinhos. Faltam 2 rodadas para o término da fase classificatória e depois entra as semifinais, né? Então, sempre aos sábados, né? Participe. Lá na arena do esporte. Do esporte, lá na Floresta. Bairro Floresta, um local muito aprazível, muito agradável. Antigo Contra-Chamas, um local que muita gente que já participou do campeonato conhece e todos são convidados também a participar dele. Então tá, essas são algumas notícias. Eu gostaria, Alfredo, de a gente aproveitar também e novamente pedir aos nossos assistentes, os nossos ouvintes que nos acompanham, que quando assistirem o programa no YouTube, se inscrevam. Nós temos uma audiência muito boa no YouTube, temos uma audiência muito boa aqui na TVBE. No YouTube, só para registro, são mais de 28 mil visualizações que nós já temos registradas nos mais de nossos 170 programas. E o número de inscrições, nós estamos com 551 inscrições no canal do YouTube e nós achamos que se nós tivermos mais inscritos no canal do YouTube, o próprio canal do YouTube vai dar mais visibilidade, vai expor mais o programa, que para nós é importante. Os assuntos são bons, não são assuntos que envelhecem, nós temos conteúdos técnicos de muito valor. Agora, a qualidade do ar que nós registramos um seminário há poucas semanas, ela está adicionando muito conteúdo ao nosso canal, muito conteúdo importante. Então, fica aí novamente o registro para que vocês, quando assistirem no YouTube, não esqueçam de se inscrever. Isso vai fortalecer muito o nosso programa. Ok? Isso aí. Então agora nós estamos caminhando para passar a nossa entrevista com o Thorsten e com a Adolar, e esperamos que vocês gostem. Um assunto realmente de importância muito grande nesses momentos tenebrosos que o mundo está passando. Vamos nos avivar, gente, porque realmente não está fácil para ninguém. Hoje, com a nossa bancada completa, Alfredo aqui nos dando o suporte, que ficar sozinho nem sempre é confortável, então é muito importante a gente ter parceria, porque principalmente hoje nós temos uma dupla de convidados que é realmente de cenário internacional, literalmente. E nós então, apesar de que um já é nosso associado, conhecido do CAJ, que é o nosso colega Adolar Pisk, que já tem a sua história contada no Minha História, mas nós temos um profissional da área de investimentos internacionais que regularmente vem ao Brasil, mas a sede dele é na Europa, é na Suíça. É o nosso amigo Thorsten Sackmann, em que eu peço que se apresente para nós rapidamente, para depois a gente começar no bate-bola. Seja bem-vindo. Tá, muito obrigado, agradeço muito essa oportunidade de me apresentar. Meu nome é Thorsten Sackmann, sou natural de Hamburgo, na Alemanha. Tenho 51 anos, casado com uma brasileira, um filho de maior idade. E eu sempre trabalhei no setor financeiro bancário. Comecei minha carreira no ano 90 no Deutsche Bank. Depois de 20 anos também trabalhei um tempo no Credit Suisse e na UBS. E sempre na área internacional para a gestão de ativos. Não? Adolar, rapidamente, como é que você conheceu o Thorsten, que na realidade você é o padrinho do Thorsten no ambiente do CAJ? E como é que vocês preservam esse relacionamento? Okay. Me apresentando rapidamente, Adolar Pisk, eu sou membro do CAJ, já estive no programa Engenharia na TV junto com os colegas ali da Unisociesc, e hoje é uma oportunidade de retornar aqui com um grande amigo. Embora tenhamos diferenças de idade, mas nós nos conhecemos há mais de 25 anos atrás, quando ele trabalhava no Brasil, com sede em Porto Alegre, no Deutsche Bank, e eu trabalhava no grupo suíço Frank. Assim nós iniciamos um relacionamento aqui em Joinville,
e trabalhamos, digamos, com objetivos pessoais e empresariais, mas principalmente pessoais. E assim acabamos estabelecendo um relacionamento de amizade, e toda vez que ele vem a Joinville, ele vai tomar café de manhã lá em casa num dos dias. E eu sempre procuro trazer um outro amigo, eventual interessado, nos negócios que ele vem desenvolvendo no Brasil. E foi assim que a gente, digamos assim, mantém essa relação, e é muito interessante porque eles realmente são muito competentes, muito dedicados e confiáveis. Thorsten, Alfredo, você tem alguma curiosidade pessoal a respeito dos nossos convidados para esclarecer inicialmente? O Pisque é nosso conselheiro, né, do CAJ, amigo do CAJ, né? Conheci hoje o Thorsten, inclusive hoje, antecedendo a esse programa, nós tivemos a gravação também de um alemão, o Sr. Peter, que gravou para a minha história, né? E olha, foi uma aula de alemão, porque os três aqui, quando chegamos, estávamos aqui, só conversa de alemão, né? Então, foi muito interessante, né? E os dois, seu Peter com o Thorsten, também naturais de Hamburgo, na Alemanha, né? Então, foi uma alegria total, né? Mas sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado. Obrigado. Thorsten, então a sua função, a sua missão no Brasil é prospectar clientes para uma carteira de negócios que vocês têm no grupo financeiro que você atua, e isso você já faz há bastante ano. Conta para nós como é que é essa relação sua com esse mercado brasileiro e sul-americano aí, para a gente entender um pouquinho desse universo. Para mim, assim, eu comecei na área internacional, no Deutsche, em 93, e exclusivamente trabalhando com famílias, sócios familiares aqui na América Latina, e desde 98 exclusivamente com o Brasil, então já tenho uma boa experiência. Eu acho que para mim, fundamentalmente, para me conectar com a região aqui, foram esses 3 anos que eu morei um pouco em São Paulo e depois em Porto Alegre, né? Então eu me identifico muito bem com o sul do país, né? Então eu conheço bem Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e essa relação que se cria ao longo do tempo, né? Então, como é uma relação de alta confiança, porque a gente cuida de uma parte muito importante que é o patrimônio no exterior. Então ali, a distância, eu não estou aqui na esquina, estou a 10 mil quilômetros de distância, né? Então ali realmente a pessoa tem que ter muito confiança, porque é um recurso que não está aqui no Brasil, o recurso está lá fora, e a gente faz justamente o gerenciamento de uma parte importante de uma família empresarial aqui no Brasil, especialmente aqui no sul do país, né? E hoje em dia, com todas essas ferramentas de informática, de comunicação à distância, tudo mais ou menos automático, o contato pessoal é básico e fundamental ainda nesse tipo de relação? Eu diria que sim, isso é fundamental, porque como a gente cuida de uma relação pessoal, e eu acho que é uma relação de longa data, né? Então, às vezes, quando a gente trata de uma solução de curto prazo, talvez essa relação não precisa ser tão próxima, mas como se trata de um patrimônio que a gente também está olhando sempre para a próxima geração. Então, isso é uma relação de longa data. Por exemplo, eu tenho relacionamentos com pessoas já na segunda e eles já estão na terceira geração com recurso fora, né? Então, é uma relação de longa data, né? Que justamente esse contato pessoal, conversar pessoalmente, no olho, como a gente diz, continua sendo muito importante. Eu sei que hoje a tecnologia avançou muito, todo mundo tem acesso digital no aplicativo, mas esse contato pessoal, justamente para tomar uma decisão
estratégico de como montar a carteira, de acompanhar a carteira, isso continua sendo muito importante. Só para que a gente entenda um pouco, não é exatamente a nossa área de atuação, então provavelmente a maioria das pessoas que estiverem nos assistindo não vão ter assim muita familiaridade também com o tema, mas nós estamos falando de investimentos normalmente líquidos, em que a sua empresa capta e aplica em mercados mundiais. E para o aplicador, ele continua sendo um investimento líquido, ou esse investidor ele também acaba se relacionando no investimento que vocês fizerem com travas de prazos, investimentos de longo prazo? Como é que funciona mais ou menos isso e como é que acontece os reportes de desempenho de vocês? E justamente o nosso diferencial, me juntei há 4 anos atrás na Lakefield Partners, então somos uma gestora totalmente independente, nós somos 20 pessoas atualmente com nossa sede na Suíça, em Zürich, e a gente faz tudo essas, vamos dizer, de montar uma carteira, então justamente de investir em aplicações financeiras lá fora, de uma forma extremamente líquida. A gente não gosta de investir em algo que tem prazo tipo de carência. Tenho que esperar 3 meses, 6 meses, 1 ano para resgate. A gente investe em ações cotadas na bolsa e em papéis, em títulos de renda fixa que têm liquidez imediata, né? Então, em teoria, se uma pessoa precisa uma liquidez, dentro de 1 semana ele tem tudo de volta para usar esse recurso, né? Então, a gente não gosta nada de estar atrelado um prazo muito longo de resgate, não? Thorsten, e nessa briga de moedas que a gente está enxergando, ao menos pelo noticiário, que existe no mundo, quer dizer, existe realmente uma moeda referência que continua sendo o dólar, mas existem moedas grandes também se apresentando como promissoras e seguras, que nem o próprio euro, agora as moedas chinesas, asiáticas. Os negócios de vocês são ancorados em qual moeda ou são aplicados a partir de uma cesta de moedas? Não, na realidade, isso depende muito, porque dentro da Lakefield a gente obviamente tem clientes suíços, a gente na Suíça também ajuda, vamos dizer, fundos de pensão. A gente também tem fundos de previdência para clientes com residência fiscal na Suíça. Então, obviamente, o suíço ele investe em franco suíço, né? E nossos clientes que temos na Europa, temos clientes também na Alemanha, na Itália, na França, eles usam o euro como moeda de referência, né? E, obviamente, os clientes internacionais, especialmente os clientes brasileiros que eu atendo, a moeda de referência lá fora continua sendo o dólar americano, né? Apesar que estamos passando alguns reajustes agora com o novo mandato do Trump nos Estados Unidos, né? Mas mesmo assim, ainda hoje, dentro das reservas mundiais, 70% está vinculado com o dólar americano, né? Então, ainda é a maior moeda de reserva, né? A título de curiosidade, somente a título de curiosidade, vocês já têm incursões com as moedas digitais também? Na criptomoedas, Bitcoin, tem algumas gestoras já bem especializadas na Suíça. Por exemplo, temos um cantão na Suíça que é o cantão de Zug, né, que atrai muitos investimentos em criptomoedas e é o primeiro cantão que aceita pagamento de imposto em Bitcoin na Suíça, né? Então, tem gestores especializados em Bitcoin e criptomoedas, mas dentro da Lakefield a gente investe só em títulos, em papéis que a gente conhece. Então, a gente não faz nenhum investimento em criptomoeda, né? Thorsten, como é que, das pessoas que estão nos assistindo e se mostrarem interessados em entender um pouco mais do método, do processo, como é que ele pode se relacionar com você? Quer dizer, que tipo de orientação você pode dar? Quer dizer, apresenta para nós aí o seu cartão de visitas para que as pessoas que estão assistindo possam efetivamente. Depois nós vamos registrar esse endereço e eles poderão acessar você diretamente.
Sim, porque para mim o primeiro passo que acho que uma boa conversa sempre inicia com vamos dizer, uma reunião presencial. Daí para se conhecer, para entender quem é a pessoa, qual é a necessidade, porque a gente também tem nossa metodologia é baseada, vamos dizer, em um serviço personalizado, não? Então eu acho que para mim é importante de entender o que a pessoa procura, né, quando tem essa ideia de ter um recurso lá fora. Então, o que a gente faz uma análise profunda de entender sobre o patrimônio, sobre a alocação do patrimônio global e ver onde a gente poderia ajudar na questão do investimento como diversificação lá fora, né? Então, isso é algo como a gente, um dos sócios, que é o Vinícius Marcial, ele é brasileiro e natural uruguaiana do Rio Grande do Sul, e a gente consegue explicar isso em português sobre a nossa filosofia de investimento, né? E a gente quer deixar isso tudo bem transparente, bem claro, para não deixar nenhuma dúvida desde o princípio como a gente atua, né? Sim, Piski? Não, eu só queria complementar, quer dizer, a minha experiência de 25 anos foi empresarial e pessoal. Eu também investi recursos no exterior, na Suíça, com eles, e eu vejo, digamos assim, uma carreira do Thorsten no sentido ascendente, que hoje a empresa deles, onde ele é o diretor, é uma empresa que funciona como planejamento e como assessoria. Quer dizer, então você não precisa dispor de grandes recursos, que muitas vezes a ideia de que para aplicar no exterior você tem que ter $1 milhão, $2 milhões, o número é menor, tá? Thorsten até pode detalhar, mas o que eles prestam, na verdade, é uma assessoria independente, que é diferente quando você trabalha diretamente com algum banco, ele tenta oferecer sempre o seu portfólio, tá? Eles não, eles têm uma capacidade de desenvolver, digamos, uma coisa muito mais ampla e muito mais dentro do perfil do cliente. Por isso que o contato pessoal é importante, porque você precisa entender mais do cliente do que normalmente você conseguiria pelos caminhos digitais, digamos assim. Então é quase como uma relação de confiança pessoal, e por isso que ele vem com frequência, né? 3, 4 vezes por ano ao Brasil, né? Duas questões que eu gostaria de voltar. Primeiro, eu gostaria de entender um pouquinho melhor esse sócio brasileiro que você citou, né? Que é gaúcho. Como é que ele entrou nesse projeto, ou como é que você entrou no projeto com ele. E a outra, se a sua empresa tem alguma similaridade ao que nós temos no Brasil, a XP, que também nasceu no Rio Grande do Sul, também nasceu em Porto Alegre. Hoje ela foi incorporada pelo Grupo Itaú, saiu um pouco das suas características originais, mas a característica de fundação e original da XP era eminentemente uma empresa de treinamento e assessoria de investimentos pessoais. Foi assim que a XP nasceu, foi assim que a XP ficou grande, muito grande por sinal. Tem alguma similaridade a sua empresa com o modelo XP? Não, assim, a primeira pergunta sobre o Vinícius, acho que é importante, esse é um exemplo de sucesso de realmente de um profissional que saiu aqui do Brasil no fim dos anos 80 e ele trabalhou muito tempo na Europa e nos Estados Unidos, e depois ele começou em 2002 com uma gestora independente. Então isso hoje que a Lakefield representa, somos 100% independentes e a gente sempre procura o melhor para o nosso cliente. Então a gente tem convênios com alguns bancos na Suíça, onde o cliente tem a relação bancária, mas a gente atua independente, então a gente não gera aquele conflito de interesse, porque a gente está 100% alinhado com o interesse do cliente. E a gente também, nesse modelo, com o banco, a gente também é independente, a gente não recebe nenhuma remuneração do banco. A nossa remuneração é diretamente do cliente que nos paga. E esse modelo que o Vinícius começou em 2002,
Quando eu conheci ele em 2020, que eu estava procurando uma nova, vamos dizer, durante a pandemia, a gente começa a repensar um pouco na vida e eu pensei, eu gostaria de ter mais independência de trabalhar exclusivamente para meus clientes. E como eu morei no Rio Grande do Sul, Vinícius é gaúcho também, eu me considero também gaúcho, assim, eu sou cônsul do Grêmio, por exemplo. Gremista. Então, gremista, bom. E tenho vários clientes também que são vinculados com o Grêmio e tudo. Então a gente se entendeu, apesar que ele é colorado, mas mesmo assim nós entendemos muito bem. E eu me juntei 4 anos atrás e eu me sinto que eu estou sempre ao lado do cliente e sempre à disposição do cliente. Então eu acho que esse trabalho, vamos dizer, as pessoas notam facilmente para quem a gente trabalha e com que ferramentas a gente trabalha, porque os relatórios que a gente envia são totalmente transparentes, então o cliente sabe exatamente o que a gente faz. E o modelo da XP, só para concluir, inicialmente era esse modelo, não? Então eu também, por coincidência, fui uma vez no escritório da XP, bem no início, quando eu estava em Porto Alegre, acho que eles recém começaram com o Ben Chimol, com Marcelo Maisonave na época. E o modelo era gestão independente, não é? Mas eu acho que com essa associação com o Itaú, acho que agora eles se venderam na participação de novo, o modelo já é um pouco diferente. Então eu acho que hoje tem algumas empresas que eu conheço aqui no mercado que são gestoras independentes, aqui de Joinville, de Porto Alegre, São Paulo, Jaraguá, então são também gestores independentes. Então isso são modelos que a gente trabalha exclusivamente para o cliente, não? Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo para os nossos apoiadores e já retornaremos em seguida. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais.
retornando então ao nosso programa de hoje, um programa que tem realmente um conteúdo bastante importante na vida de todos nós e que a gente normalmente o trata no atropelo, no afogadilho, não o trata com previsão e com previdência. Hoje nós estamos aqui conversando com profissionais para nos orientar a sermos previdentes. Thorsten, nós estávamos falando no modelo de gestão da sua empresa, concluímos, eu acho que com bastante detalhes essa questão. Só me ficou uma pequena dúvida no que se refere ao perfil desse cliente. É predominantemente pessoas físicas ou podem ser pessoas físicas e jurídicas? Então, para nós, principalmente os clientes aqui da região são normalmente são pessoas físicas, no que muitas vezes assim, o nosso perfil normalmente são empresários que são sócios de empresas familiares que têm uma parte, vamos dizer, do patrimônio pessoal que eles gostariam de investir lá fora como uma proteção e diversificação. Mas, obviamente, a gente também consegue atender pessoas jurídicas também, com um perfil assim, de deixar um recurso dentro da pessoa jurídica lá fora. Não? Então, a gente tem essa possibilidade, mas, normalmente, a maioria dos nossos clientes é na pessoa física. Alfredo, você tem alguma dúvida a explorar, esclarecer com... Não sei se poderia fazer a abertura. Tem algum valor mínimo para investimento lá fora ou como é que funciona? Então, do nosso lado, da Lakefield, a gente não tem nenhum valor mínimo, não? Mas porque o cliente, na realidade, abre uma relação bancária dele lá fora, então os bancos assim pedem um certo valor que começa mais ou menos com $500 mil, francos e euros, né, para iniciar a relação bancária, porque eu acho que esse é um ponto importante. O dinheiro é 100% do cliente, ele é a única pessoa que tem direito de saques, de transferências, e a gente atua com uma procuração limitada, que a gente tem acesso às informações bancárias. Isso eu acho que é um ponto importante também. Mas assim, a gente faz tudo para o cliente, desde a abertura da conta, toda essa parte da due diligence. Com o banco, a gente faz tudo para o cliente. Né? E, Thorsten, esses bancos que hoje estão no Brasil, são brasileiros, mas eles oferecem esse serviço de ter também uma conta no exterior. Esse tipo de cliente ou esse tipo de conta, ele entra no perfil de ser assessorado por vocês também? Depende um pouco, porque muitas vezes assim, a pessoa depende um pouco do objetivo. Às vezes a pessoa manda um recurso para fora, para uso em viagens, por exemplo, ou para ter uma certa disponibilidade lá fora. Nosso cliente, normalmente, é um cliente que tem a ideia de ter um recurso lá fora de longa data, e a gente faz realmente gestão. Né? Então, isso que a gente faz para o nosso cliente é trazer possibilidades de investir no mundo inteiro. Então, uma gestão bem global que a gente faz para nossos clientes. Thorsten, eu gostaria de conversar um pouquinho mais sobre como você nos vê, como você nos conhece, como é que você, que é um hamburguês ou nascido na Europa, em Hamburgo, que é o norte da Alemanha, né? Uma terra parecida com a nossa, que é fria, é uma terra cheia de neblina, muito chuvosa, né? Mas nós aqui somos realmente latinos, nós somos brasileiros, somos sol o ano todo, quer dizer, a gente com 2, 3 dias de chuva já está achando que o mundo está acabando, né? Como é que você nos interpreta como empresários? Como é que você nos interpreta como empreendedores? Como é que nós achamos que somos bons nisso? Nós achamos que somos bons nisso. Nós achamos que de simples ideia a gente cria negócios. E temos vários exemplos disso, né, Pischi? De simples ideia, exemplos, né? Muitos exemplos. E como é que você, que convive com nossos pares europeus e pelo mundo afora, e convive conosco, como é que você nos classifica? Como é que você nos avalia nesse aspecto? Eu acho que, assim, do meu lado, o meu vínculo com o Brasil é de longa data, com a América Latina também. Então, eu tenho mais experiência com clientes da América Latina ou Brasil, por exemplo, que com alemães. Né? Então, eu sempre cuidei de patrimônio de clientes aqui na região.
E eu vejo exemplos assim. Aqui, o Brasil é um país muito grande, não? Acho que hoje somos 220 milhões de brasileiros, não? E cada região é um pouco diferente. Então, se eu vejo aqui o Sul, especificamente Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, as grandes empresas que foram criadas são imigrantes, não? Então, italianos e alemães predominantes, não? Então, eu vejo assim, as pessoas que empreendem são em primeiro lugar muito dedicados, porque o Brasil não tem tanta infraestrutura como, por exemplo, tem na Suíça, não? Então tem que ser muito bom e muito criativo também, porque o Brasil é um mercado com muitas oportunidades, mas com várias oscilações, não? Então isso eu acho que, comparando com a Suíça, é um país extremamente de estabilidade, não? Já está tudo feito e o Brasil ainda tem muita coisa para fazer. Então eu acho que os exemplos que a gente tem aqui, especialmente no Sul, são empreendedores que realmente começaram pequenos e hoje tem empresas de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil funcionários ou mais, não? Então, isso são exemplos muito positivos. Eu acho que o Sul, nesse momento, se destaca no Brasil, não? Então, Santa Catarina, por exemplo, um dos melhores estados se a gente olha economicamente no cenário atual. Não? E essa sua relação pessoal, você hoje, por exemplo, está conhecendo o Alfredo. Conhece o Pisk há 20 e poucos anos. Nós nos conhecemos há 1 ano e meio, 2 anos. Né? E nós temos um pouco desse tipo de característica. A gente gosta, já vai, abraça, leva para casa, toma café da manhã, né? Pisk leva para almoçar. E a gente realmente tem meio que um feeling no que se refere a essa relação com as pessoas. Isso é muito próprio nosso. E eu desenvolvi esse tipo de relação com você, estou desenvolvendo, já tivemos 3, 4 encontros, já levei você para a nossa sede do nosso centro de engenheiros, já dei a você o nosso livro para você nos conhecer um pouco melhor. Isso é uma característica nossa, isso é uma característica de alguns tipos de pessoas, independente de onde elas estejam no mundo afora. Como é que você classifica isso? E se você tem essa reciprocidade que nós temos, quer dizer, você tem também essa confiança, conversamos 2, 3 vezes, eu achei que você é uma pessoa bacana, tudo que a gente combina você cumpre, apesar de eu não ser investidor na sua empresa, você me manda os relatórios todo mês, eu olho, acho que é uma coisa bem bacana, estou torcendo para que realmente os sinais astronômicos voltem em meu benefício, eu possa voltar a ser um cliente internacional como já fui. Sim. Mas essa relação de empatia, relação de amizade, essa relação de relacionamento, ela é boa no Brasil? Sim, eu acho que é muito importante assim de criar essa confiança, não? Então, uma coisa assim de se conhecer, de ter uma boa amizade, isso, de ter um bom contato, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que aqui no Brasil, essencialmente, precisa ter esse contato pessoal, de entender quem é a outra pessoa, não? Então, tem outros mercados, a gente comentou um pouco sobre o mercado americano. O americano é mais números e menos relacionamento. O Brasil é o contrário. Aqui começa com relacionamento. Se a gente não tem uma relação pessoal, uma certa simpatia, empatia, é muito difícil fazer negócios, não? E eu vejo, como eu tenho essa experiência no Brasil, tenho parentes aqui em Santa Catarina, tenho parentes no Rio Grande do Sul, então, e minha esposa é baiana, então eu conheço bem o país, mas é importante esse relacionamento pessoal aqui no Brasil, vale muito, não? Então, eu acho que é mais fácil assim, se relacionar com um brasileiro, com certeza. Ele como eu sou de Hamburgo, para criar uma amizade em Hamburgo leva anos, não? Mas quando a gente tem um amigo na Alemanha, isso é um amigo para a vida inteira, não? Para chegar a esse ponto, precisa investir muito tempo para a confiança. Mas aqui no Brasil, esse relacionamento no início parece um pouco mais fácil. Mas para ganhar a confiança das pessoas, dos empresários,
pessoas aqui do Brasil precisam também ser transparente, eles querem saber quem é o Thorsten. O cartão de visita é uma ferramenta de se apresentar, de saber os números, mas eles querem saber o que Thorsten pensa, o que ele faz na vida particular, casado, filhos, sem perguntas, que a gente cria uma relação muito mais profunda aqui, não? E o nosso estágio de desenvolvimento técnico-tecnológico, você é confortável com ele? Nós temos ilhas realmente de primeiro mundo, né? Inclusive agora na informática nós temos aí o centro em Florianópolis, na área de informática, de robótica. Aqui em Joinville estamos criando no Ágora também experiências nesse sentido. Mas também temos nossas ilhas de trabalho bastante rudimentar ainda. Claro, o Brasil tem muito por fazer e em muitos lugares tem tudo por fazer. E você é confortável no nosso nível tecnológico, sem contar as grandes infraestruturas que todos nós somos críticos, mas, por exemplo, nós temos ferramentarias hoje em Joinville que trabalham para empresas alemãs. Elas recebem o projeto, usinam uma parte da peça e mandam, eles montam lá. Quer dizer, você tem uma avaliação sobre esse nosso momento tecnológico? Não, eu acho que, em primeiro lugar, que em Florianópolis se criou a CAT, não? Que é um centro de tecnologia, e graças ao Diego Brito, ele me convidou para conhecer isso numa viagem para Florianópolis. Então, eu fiquei muito surpreendido positivamente a quantidade de empresas que a gente chama de fintech, startups, em Florianópolis e aqui no estado de Santa Catarina, que é muito avançado, né? Então, acho que nessa parte o Brasil funciona muito bem. E para dar um exemplo, assim, um contexto, aqui se criou o Pix, não? Acho que isso foi durante a pandemia. É uma modalidade muito fácil com celular, todo mundo sabe que é um Pix. Para comparar com a Alemanha, por exemplo, até hoje não tem nenhuma modalidade como Pix na Alemanha. Então, nesse aspecto, o Brasil está liderando, está muito mais na frente, por exemplo, que na Alemanha, que ainda usa muito mais dinheiro em cash e menos aplicativos, não? Obviamente, a infraestrutura precisa de investimentos, mas a tecnologia, e o brasileiro é muito mais acostumado. Por exemplo, o WhatsApp, tem na Alemanha pessoas que não gostam muito de usar o WhatsApp aqui. Sem WhatsApp, a gente não se comunica, não? Então, eu vejo que o brasileiro é muito mais, na parte de comunicação, muito mais acessível e muito mais moderno, não? Ou seja, estamos na onda, não estamos assim muito atrasados da onda. Não. O Alfredo, ele tem uma empresa de serviços, ele presta serviços de climatização de eventos, de tendas e tudo mais. Então é um empresário já de longa data, lidando... O que dói no nosso calcanhar? Qual é o nosso calcanhar de Aquiles nos negócios, Alfredo? Olha, hoje é insegurança, né? Porque você vai fazer uma aplicação, vai fazer um investimento, mas você não sabe em termos do retorno que vai ter. E hoje um grande problema nosso é a contratação de mão de obra. Está muito difícil. Falando com vários setores, não é específico em um, mas em vários, não, prefiro ficar em casa. Hoje tem muito apoio do governo desses projetos sociais. Não, eu vou ficar, eu tenho lá o meu salário família, eu faço um biquinho aqui, e não vou trabalhar, ficar numa empresa trabalhando 8 horas para ganha menos do que eu recebo Então esse é o grande problema que a gente hoje tem enfrentado, é a mão de obra, né? Eu particularmente na minha empresa, eu preciso de um motorista de caminhão. E olha, é difícil de encontrar. E quando parece o salário é lá em cima, que
pelo tamanho da empresa, não tem condições de arcar. Então, esse eu vejo como o grande desafio nosso, né? E mesmo em termos profissionais, hoje as escolas, principalmente de engenharia, as vagas estão sobrando. Ninguém mais quer se formar engenheiro, né? Ontem a gente teve um evento na sede do CAJ, até foi comentado isso, né? Porque, então, esse é o grande, não sei o que está acontecendo com a juventude. Você tem alguma leitura a respeito disso lá na Europa? Existe algum fenômeno semelhante a esse na Europa? Sim, se a gente compara, porque dentro da Europa temos também vários países diferentes, né? Se eu comparo, por exemplo, a Alemanha com a Suíça, também tem muita diferença. Por exemplo, na Alemanha se criou também esses programas sociais e também não tem um tempo determinado que pode ficar dentro do programa. Então, tem pessoas que ficam, eu não vou trabalhar, eu fico em casa recebendo um dinheiro do governo. E na Suíça, não, a gente tem, tipo, se a gente está numa situação de não poder trabalhar, de procurar um trabalho, a gente tem 2 anos que o governo paga, e depois de 2 anos acabou. Então, eu acho que ali a iniciativa, para mim, o sucesso, eu acho que foi da Margaret Thatcher, o programa social, o sucesso definido das pessoas que voltam para o mercado de trabalhar e de não entrar no programa social. Então, e a gente tem países como França, Itália, com muitas dificuldades também, que o subsídio, vamos dizer, esses programas familiares, ajuda, aumentou muito, né? Então, às vezes, é lamentável, porque a pessoa quer criar sua independência. E, para mim, por exemplo, desde os anos 90, já são 35 anos que eu trabalho com carteira assinada, tudo bonitinho. A gente quer ter a independência, tem que ter, vamos dizer, uma autoestima, criar famílias e tudo. Então, eu acho que o programa social ajuda em momentos críticos, que às vezes a gente, na pandemia, muitas pessoas sofreram porque não podiam trabalhar em restaurante, também foi um momento crítico, mas a gente tem que ter, vamos dizer, uma dedicação, uma ambição de se formar, como todo mundo aqui, de fazer sucesso na vida, né? E deixar um legado para a próxima geração, né? Então fica o alerta realmente que o que nós estamos vivendo é uma transição, quer dizer, não é um caminho definitivo. Pisk, tem algum comentário sobre isso? Não, eu acho que, na verdade, o Brasil devia investir e divulgar e, digamos, e fazer com que a prioridade fosse a educação. Porque à medida que a pessoa vai se formando, educando, criando, no fim, conhecimentos, cria competências. E com competências você arruma empregos muito melhores do que esses subsídios do governo. Então você consegue fazer uma evolução financeira, uma qualidade de vida pela educação. Quer dizer, então o que no Brasil se hoje não valoriza, de certo modo, é uma educação de qualidade, né? Tanto é que você cria hoje os cursos em que o aluno, digamos, passa de ano sem atingir metas mínimas e acaba se formando, e hoje tem essa crítica que você tem pessoas no nível superior que têm dificuldade até de leitura e de, digamos, de raciocínio. E claro, essas pessoas não estão motivadas para trabalhar. Então você acaba, na verdade, tendo um círculo vicioso. E isso acho que tinha que ser rompido pelo governo com, digamos assim, a priorização da educação. Uma educação objetiva, que tem como meta realmente a evolução da vida de todo mundo, do indivíduo e do social. Isso. E do coletivo. Sim. Nós vamos fazer mais uma pequena parada para os nossos apoiadores e já retornamos em seguida. Há mais de 40 anos, a Inflatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Inflatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Inflatel Indústria de Plásticos.
Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Retornando então ao nosso Engenharia na TV de hoje, nós estamos bastante animados, estamos aí realmente tendo uma aula de relações internacionais com um especialista, que inclusive mora na Suíça, com o nosso colega Pisk, que tem uma carreira brilhante no mundo internacional, industrial e financeiro, inclusive. O Pisk foi presidente de banco, né, Pisk? Conta para nós um pouquinho dessa aventura de ter sido presidente de um banco estatal brasileiro. Na verdade, digamos, após o período Tupi, e como diretor adjunto da Federação das Indústrias, tivemos a oportunidade de, indicado e apoiado pela federação, ajudar o governo Klein-Lubin. E eu me coloquei à disposição do nosso presidente, na época, o Oswaldo Duá, para ajudar, na verdade, recuperar o Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Era um banco que estava em intervenção pelo Banco Central, por ter, digamos, feito gestões de caráter mais político e menos empresarial, no sentido, a pedido do governador, de recuperar o banco e ele se tornar um banco lucrativo. E isso nós conseguimos fazer com o apoio do governo e conseguimos liberar o banco, digamos, atendendo o que o Banco Central nos exigiu, e o banco voltou a ter lucro, e isso fazia décadas que não tinha. Inclusive, na época se criticava que um banco de Estado não devia ter lucro. Mas lucro, na verdade, é medida de eficiência, né? Você, digamos, recebe ou consegue buscar mais resultados para a empresa, mas para o banco também. E isso nós tivemos muito sucesso, tanto é que virou, na época, um case, inclusive admirado pelo próprio BNDES, e fomos diretor também representando Santa Catarina do BRDE, que é o nosso banco regional, e depois, encerrado o governo Klein-Lubin,
terminou o nosso compromisso com o governo, e nós saímos novamente para a iniciativa privada e eu fui trabalhar no Grupo Porto Belo, onde um dos grandes projetos que eu, digamos, liderei e depois fui presidente, inclusive, é a Multilog hoje, que é a maior empresa de logística portuária da América do Sul. Bom, veja, outra faceta brilhante do nosso conselheiro, Thorsten, o sucesso de um banco é a sua gestão e o seu cliente. Sim. Muito mais importante do que o seu aportador, é o seu cliente, porque o desempenho vem do cliente, vem do mercado, né? Como é que você, Thorsten, pode nos ajudar a sermos clientes dessa carteira de negócios e dessa carteira que vocês reúnem nesse mercado mundial aí? Conta para nós um pouco dessa sua experiência. Não, a gente, por exemplo, sempre procura ajudar o cliente em todos os aspectos que ele tem. Essa parte, vamos dizer, financeira do patrimônio é importante, mas a gente ajuda ele no planejamento de patrimônio, de sucessão, e ajudar ele também em questões comerciais da própria atividade que ele tem aqui no Brasil. E a gente tem parceiros de longa data também, que às vezes eu tenho um caso atual na área de saúde de Curitiba, que o pessoal está buscando um investidor lá fora para expandir um projeto muito interessante. Então a gente conectou eles com o nosso parceiro na Suíça para identificar as possibilidades e ajudar a expandir negócios aqui no Brasil, né? Então a gente sempre se coloca à disposição. Então acho que isso para o cliente é importante. Não somos apenas uma gestora, a gente é um grupo que ajuda os clientes em todos os aspectos da vida dele, profissional e pessoal também. Olha que boa informação para nós, que somos empreendedores por natureza. Nós temos aí à nossa disposição pessoas que vivem no mercado financeiro de alto volume, de alta complexidade, mas que pode também nos ajudar a nos capitalizarmos. Nós temos que buscar caminhos, né, Thorsten, de reunir ideias potenciais, ideias oportunas, e em conversa que nós teremos, toda vez que você vier para cá, dá um toque para que a gente faça um encontro. Nós podemos fazer um encontro lá com profissionais e empresários, né, lá no nosso Sendo Engenheiros mesmo, para que você exponha suas plataformas, para que a gente exponha os nossos projetos. Está aí uma oportunidade de termos, de criarmos aí vias duplas, de mão dupla, né? E a experiência do próprio PISC. É muito importante, e ele e o Vinícius, o sócio da Lakefield, eles já fizeram inclusive apresentações aqui em Joinville, na CIG, né? Fizeram em Blumenau, quer dizer, então existe esse relacionamento, digamos, de duas vias, né? Eles oferecendo oportunidades e ao mesmo tempo buscando soluções para oportunidades de investidores ou de empresários brasileiros que estão buscando parceiros no mercado internacional. Pessoal, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu vou pedir então aos nossos convidados que façam as suas considerações finais e agradecer já a presença deles, porque foi um programa assim realmente que abre um novo caminho, um novo universo para nós. Bom, perfeito, eu agradeço muito essa oportunidade e também me coloco à disposição para conhecer pessoas que têm interesse em me conhecer. E a gente tem essa relação que eu tenho com o Adular de 25 anos, e a gente criou um ritual de tomar café da manhã. Eu tenho um ritual com pessoas também de almoçar, de jantar, fazer happy hour, café. Eu convido as pessoas justamente para me conhecer de uma forma pessoal, e acho que para mim transparência é muito importante, e eu me coloco à inteira disposição. Bom, para mim foi uma satisfação voltar aqui ao Engenharia na TV, e são oportunidades de vocês que coordenam trazer, digamos assim, casos que podem realmente ser importantes e multiplicadores para os que assistem, principalmente os engenheiros do nosso CAJ, né? Pessoal, o tempo esgotou. Agradecemos a assistência de todos, a TVBE e aos nossos apoiadores em particular,
e espero que vocês tenham gostado e convidamos vocês a assistir e, inclusive, regularmente o nosso programa.